Bom dia, Tailândia! Bom dia, minha gente! Bom dia, povo abençoado! Bom dia, meu Brasil! Que a paz, que excede todo o entendimento, seja com todos. Estamos começando mais um programa Impacto da Fé, o seu programa de encontro real aqui com a palavra, comigo, Leonilson Santos. Seja bem-vindo e que prazer enorme estar mais uma vez aqui com você, tendo essa oportunidade maravilhosa de entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você possa estar nesse exato momento conectado comigo através da transmissão do programa. E hoje nós vamos concluir a programação nessa sexta-feira com chave de ouro, é claro, na mensagem que estarei transmitindo ao seu coração. E também teremos notícias, sejam de caráter globais ou até mesmo de caráter nacional, a serem comentadas aqui a partir de uma perspectiva equilibrada, madura e uma cosmovisão cristã dentro da palavra para o seu coração, tá bom? A programação de hoje está abençoadora, mas antes disso, eu quero contar mais uma vez com o seu compartilhamento, com a sua cooperação aqui em nosso programa. É muito importante que você possa se conectar com a gente e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se você está ligado agora, não assista o programa sozinho. Compartilhe o programa, chama a família, chama as pessoas, chama os amigos, vai lá nas nossas redes sociais, copia os links da nossa transmissão, joga no grupo da família, no grupo da igreja, por onde quer que você possa estar nesse momento podendo nos ajudar. Você de fato pode ser um apoiador do programa e assim cooperando para que a gente chegue em muitos outros lares e leve esperança e luz para os corações, tá bom? Eu quero que você pegue firme comigo nessa programação e de fato seja um apoiador do programa e um instrumento pelo qual, através de você, outras pessoas também podem ser alcançadas através de uma mensagem de fé e esperança pelo impacto da fé, tá bom? A programação de hoje está muito especial. Você está vendo aqui ao meu lado alguns brindes, né, alguns presentes especiais. Daqui a pouco eu vou estar falando para você sobre o porquê que eles estão aqui, tá certo? Daqui a pouco eu vou estar comentando a respeito. São vários brindes, desde liquidificador, sanduicheira, enfim, muita coisa boa que está aqui na nossa programação. E daqui a pouco eu vou comentar para você como você vai fazer para concorrer esses brindes, esses presentes aqui, tá certo? Outra coisa que eu quero comunicar a você é que a transmissão do nosso programa já está acontecendo por meio das nossas plataformas digitais. Dentre elas está o nosso Facebook, a página do SBT Tailândia. Por lá você consegue deixar o seu comentário, você consegue também compartilhar o nosso programa e, é claro, deixar a sua participação e acompanhar o programa em tempo real. Você consegue também nos visitar no nosso site, por exemplo, que através do site você se mantém informado pelos nossos telejornais e acompanhe o programa também por lá. Visite o site, que é muito importante para você se conectar com a gente. www, está aqui, ó, bem embaixo para você poder acompanhar o site, .com.br TV Guajará online, não é isso? E você consegue nos acompanhar também por lá. Gente, não esqueçam de baixar o aplicativo, é muito importante você ter o aplicativo aí com você, que de fato, muitas vezes o programa do Impacto da Fé está acontecendo e às vezes, devido à correria, você acaba perdendo o programa, mas você consegue acompanhar o programa por meio do Facebook, o programa fica gravado, tá bom? E também você consegue acompanhar a transmissão do programa pelos aplicativos da TV. Dentro do aplicativo também tem a nossa rádio, que é a Guajará On. Por lá você ouve boas músicas, se mantém conectado com o SBT, tá certo? E vamos abrir agora o número do nosso programa. Já vou colocar para você aí poder entrar em contato de maneira mais pessoal. Eu tenho recebido aí inúmeras mensagens dos nossos queridos telespectadores, né, e internautas que acompanham a nossa programação. Eu queria que você fizesse o seguinte: se você estiver assistindo o programa por meio da TV, eu queria que, se possível, você fosse lá e tirasse uma foto ao lado da sua TV e mandasse para mim. Eu vou receber com muito carinho a sua participação e, é claro, vou colocar aqui no nosso programa e mandar um abraço todo especial para você, tá bom? Eu quero toda a Tailândia mandando mensagens agora para o nosso número. Uma coisa importante também que nós temos recebido aqui são os testemunhos ou até mesmo as perguntas, né, as dúvidas do nosso povo. Se você tem alguma dúvida de caráter bíblico, na qual você precisa ter algum tipo de esclarecimento, pode enviar para a gente. Quem sabe a gente não pode ajudar você com uma direção pautada na palavra e, é claro, trazendo um esclarecimento para o seu coração. É só gravar um vídeo com a sua dúvida e mandar para mim, para o nosso número, a gente vai receber aqui e vamos procurar trazer para você algum tipo de direção dentro da palavra onde você possa ser esclarecido, tá bom? Eu aguardo a sua mensagem, já estou recebendo aqui as mensagens dos nossos telespectadores e daqui a pouco eu já vou mandar abraços especiais para quem está nos acompanhando, seja pela TV ou pelas redes sociais, tá bom? É muito importante a sua participação.
Amém? Minha gente, que maravilha, né? Hoje eu tenho na verdade, três matérias para a gente comentar. Ontem, praticamente, nós falamos muito sobre matérias populares, né? Do que está acontecendo aí no nosso Brasil. Mas hoje eu quero comentar três assuntos importantíssimos, dos quais são de caráter mundial, mas são de grande relevância para nos trazer um alerta, tá bom? Diegão, qual é a nossa primeira matéria de hoje que nós iremos comentar aí? Pronto, você me fala aí qual é a primeira matéria. Pronto, olha só, gente. Essa matéria aqui é uma matéria muito séria. Ela poderia ficar para a terceira matéria, Diego? Eu comento ela por último. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a perseguição aos cristãos lá na China, onde 200 cristãos foram presos, né, pelo regime comunista da China. Pronto, essa matéria, queridos, ela fala justamente sobre a perseguição aos cristãos em todo o mundo, mas nós vamos focar aqui agora em um dos países mais fechados, um dos países que são bem controladores com relação à fé cristã, que é a China, onde o regime comunista opera. E essa matéria nos mostra que 200 cristãos, veja bem, foram presos na China por causa de igrejas clandestinas. Para você que não sabe, os cristãos lá eles não têm liberdade como nós temos aqui no Brasil de servir a Deus. Os cristãos precisam, praticamente, desenvolverem igrejas clandestinas ou grupos clandestinos, ou seja, que não são vistoriados pelo governo, a fim de poderem exercer a sua fé com mais liberdade. No governo chinês, o regime que opera lá é o regime comunista. Então as pessoas não têm liberdade, de fato, para exercer a sua fé de acordo com a Bíblia. Elas têm que crerem ou praticarem a sua fé de acordo com aquilo que o governo, né, ou o Estado ordena ou organiza para que eles possam poder estar exercendo como fé ou religião. Ou seja, eles não podem exercer nada contra ao governo, ou aquilo que possa ser diferente com a doutrina ou os ensinamentos que o governo prega. Por exemplo, o governo chinês, eles declaram que as pessoas são justificadas pelo amor, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que nós somos justificados pela fé. E a operação do amor, ela de fato é o resultado dessa fé que nós colocamos em Deus. Qualquer pessoa que creia de maneira diferente aquilo que o governo comunista chinês prega, elas são perseguidas. Elas são perseguidas, presas e olhe lá, dependendo da situação, são até mesmo mortas. Então, eu quero aqui dizer para você que hoje no Brasil nós temos uma grande liberdade de exercer a nossa fé. Pela graça do nosso bom Deus, nós temos uma liberdade de poder louvar o Senhor nas ruas, nas praças, né? Não sabemos há quanto tempo isso vai durar, mas nós devemos orar pela igreja primitiva, é claro, enfim, no sentido de orar pela igreja perseguida, que eu quero dizer, em todo o mundo. Em todo o mundo existem cristãos sendo perseguidos, pessoas sendo presas, mortas pela sua fé. Então, se você tem liberdade de exercer sua fé, louve ao Senhor, glorifique a Deus, porque em tantos outros países aí, de fato, as pessoas não têm essa liberdade que nós temos. O regime comunista chinês, queridos, eles vistoriam e monitoram toda a prática de fé. E qualquer prática de fé que não estiver enquadrada dentro do padrão deles, eles de fato punem. E esse padrão deles, é claro, ministrado e até mesmo servido à população chinesa pelas músicas, pela cultura, pela TV, pelos jornais, pela mídia, enfim. Há um controle total daquilo que as pessoas exercem como fé. Então, 200 cristãos foram presos, mas veja bem, a igreja, por incrível que pareça, ali, naquele país, cresce como nunca, apesar da perseguição. Apesar da perseguição naquele lugar, a igreja tem crescido muito. E eu louvo ao Senhor, eu quero dizer para você, nunca ninguém conseguiu parar a igreja do Senhor, e nem vai conseguir. Reinos, impérios, imperadores e reis tentaram destruir ou parar o povo de Deus. E ninguém dessas pessoas foram capazes de interromper o avanço do povo de Deus. Eu quero dizer para você que os reis ou governadores, políticos e líderes vão se levantar, a igreja vai continuar sendo perseguida, mas essas pessoas sempre irão passar, porque a Bíblia nos diz que a igreja do Senhor é edificada por Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é governador, não é prefeito, não é qualquer líder político ou imperador ou rei que vai conseguir parar o povo de Deus. Porque esse povo, de fato, não é edificado por mãos humanas, mas ele é estabelecido por um rei, e um rei que possui um reino inabalável, e que um dia vai voltar
para estabelecer esse reino de maneira física na terra e governar com justiça. Então, eu quero dizer a você, ore pela igreja primitiva, pela igreja perseguida. De fato, nós temos nossos irmãos que estão sendo perseguidos em tantos lugares aí, mas a fé dessas pessoas tem prevalecido diante de tanta perseguição por causa da graça de Deus. Eu acredito, queridos, uma coisa, eu estava conversando com um amigo meu e eu conversei com ele a seguinte questão. Talvez seja possível que Deus permita algum tipo de perseguição mais intensa no Brasil com relação à fé cristã. Porque a igreja sempre cresceu. Toda vez que ela foi perseguida, ela cresceu, ela avançou. Todas as vezes que a igreja deixou de ser perseguida, que ela se acomodou, ela se auto-corrompeu. Ela se alinhou a coisas que não deviam se alinhar. Ela entrou em situações das quais não podiam entrar e se acomodou e não cresceu e atrofiou. Deus às vezes permite situações difíceis para que a igreja possa acordar, para que a igreja possa se despertar. Assim na nossa vida também. Muitas vezes Deus pode permitir você entrar em certas circunstâncias justamente para poder trabalhar coisas maiores em você. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, Deus permitiu uma perseguição para que o povo de Deus não ficasse concentrado só em um lugar ou acomodado, mas pudesse se espalhar e como meio de se espalhar pudesse levar assim a mensagem do Evangelho a tantos outros lugares. Então Deus sabe como converter o mal em bem. Deus sabe como usar as coisas negativas para abençoar a nossa vida e até mesmo fazer com que essas coisas transbordem de bênçãos para outras pessoas. Talvez você que está me assistindo aí agora possa estar enfrentando uma situação da qual você não entende, da qual você até mesmo se pergunta o porquê que você está atravessando isso. Mas, se você entregou a sua vida na palma da mão de Deus, é Ele quem está no controle da sua vida e qualquer circunstância que você possa estar atravessando agora, Ele é capaz de fazer com que isso se torne bênção para você. Ele é capaz de fazer com que isso faça produzir crescimento espiritual e dependência no seu coração com relação a Deus. Tá bom? Então saiba de uma coisa, você já ligou a TV para receber essa palavra minha aqui para o seu coração. A palavra de Deus na minha boca para você é: Deus está cuidando de tudo, Ele está no controle e Ele tem um destino especial para você. Nada é por acaso e certamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Essa aqui é a minha primeira perspectiva, meu primeiro comentário da nossa matéria sobre os cristãos que foram presos, 200 cristãos no regime comunista chinês, um dos países mais controladores da fé cristã, tá bom? Vamos para a nossa segunda matéria. Eu quero chamar a sua atenção para uma situação que eu quero comentar. Ela está acontecendo como pesquisa, foi resultado de estudos nos Estados Unidos, tá bom? Mas eu quero trazer essa perspectiva para o Brasil, tá bom? O que está acontecendo? Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa onde o ensino médio tem sido praticamente desacreditado por grande parte, o ensino médio público tem sido desacreditado por grande parte da população americana. Olha só a matéria aqui, ó. Educação em declínio. Diminui a confiança no ensino superior, né? Na verdade, aponta a pesquisa nos Estados Unidos. O que acontece? Diego, nós temos aí algum daqueles papéis que eu mandei para você. Bom, olha só, os pesquisadores acreditam que o aumento dos custos, né, de acesso à educação superior é um fator de influência sobre esse resultado. Mas vale ressentir, né, a questão que não é uma surpresa para ninguém, para quem acompanha o desenrolar da cultura atual, do ensino, que tem sido alvo de inúmeras críticas. Principal delas diz respeito à doutrinação ideológica. Isso aqui é um dos motivos do porquê os americanos estão desacreditando do ensino superior, né, público, justamente pela doutrinação ideológica nas salas de aula, né, que é uma realidade observada muito, né, no mundo inteiro. Basicamente, se trata da substituição do conhecimento objetivo pelo ensino das narrativas que visam desconstruir verdades consolidadas pela ciência, como a determinação biológica dos sexos macho e fêmea, por exemplo. Então, deixa eu só resumir isso aqui. Nos Estados Unidos fizeram essa pesquisa e identificaram que boa parte dos americanos não acreditam mais no ensino superior para o desenvolvimento dos seus filhos. Por quê? Antigamente, você mandava o seu filho para uma faculdade, ele ia, em grande parte, vou trazer isso aqui para o Brasil, as faculdades do Brasil não estão diferentes. Grande parte de faculdades públicas, elas estão aparelhadas com sistemas ideológicos. Antigamente você mandava seu filho para uma faculdade, ele ia, aprendia a aprender matemática, português, essas coisas, se formava e tudo bem. Hoje,
muitas dessas pessoas vão para as faculdades e elas são fabricadas e tornadas como militantes de causas políticas e não mais pessoas que vão para se formar e serem bons cidadãos e exercerem influência positiva na sociedade com, de fato, aquilo que eles receberam como formação. Grande parte, eu quero fazer essa denúncia aqui, das faculdades brasileiras também estão sucateadas, estão aparelhadas para formarem pessoas como militantes políticos e não mais como pessoas que são cidadãos, né, na sua plena formação e no seu profissionalismo com qualidade e excelência. E se você acompanhar do que eu estou dizendo, você vai dizer que é verdade. Se você ir em alguns lugares, não basta ir longe, no próprio Pará, muitas faculdades, eu conheço pessoas, amigos meus, que foram para a faculdade e, pela falta de uma fé consolidada, até mesmo se tornaram ateus. Até mesmo abandonaram a fé. Foram pessoas que se tornaram hoje defensoras de uma causa política, em vez de se formarem apenas como cidadãos que possuem um pensamento livre, né, e pensamento crítico. Eu quero chamar a sua atenção para a seguinte questão. Por que o pessoal americano está desacreditando do ensino superior? Porque estão justamente trazendo essa questão aqui, ó, a doutrinação ideológica nas escolas. Eu quero chamar a sua atenção, pai cristão. Se você não consolidar o seu filho dentro de casa com uma visão cristã real e verdadeira, tendo raiz, não é a igreja que vai fazer isso. É papel do cristão, é papel do pai, da mãe, exercer uma influência na mente e no coração do filho, para que quando ele chegue justamente nesses ambientes acadêmicos, ele não venha perder a fé. Foi lançada outra pesquisa, e essa pesquisa diz que 60% das pessoas que nascem em lares cristãos, dos jovens que nascem em lares cristãos, quando entram na faculdade, deixam a fé. Aí a questão tem algum problema. Nós temos que ver que grande parte desses jovens não possuem alicerce bíblico e nem respostas para suas questões de fé. E quando chegam numa faculdade, num ambiente acadêmico, eles não têm raiz alguma para suportar os questionamentos que eles recebem. Então, pai cristão, eu tenho um alerta para você. O papel primeiro de educar o seu filho não é do Estado. O papel primeiro de educar o seu filho não é mesmo nem da igreja, é seu como cristão. É seu de alicerçar o coração dele, trazer uma fé consolidada ao seu ser, para que quando ele justamente chegue a um período de provas ainda mais intensas, ele possa ter raízes e continuar a guardar a sua fé. A volta de Jesus está próxima e o ensino está aparelhado, a cultura está influenciada. Os nossos filhos não estão mais seguros nem nos ambientes acadêmicos ou nas escolas, porque hoje você, por exemplo, vai para deixar o seu filho em muitas escolas aí, leis que querem aprovar, por exemplo, banheiros onde pode-se ir menino e menina ao mesmo tempo. Ou até mesmo leis que querem aprovar onde uma pessoa adulta pode ir no banheiro de uma criança. Se você pensa que isso é loucura, isso está acontecendo em nosso país. E eu, com uma visão aqui tradicional, eu tenho que trazer esse tipo de comentário baseado na palavra de Deus, principalmente a partir de uma perspectiva cristã, que esse é o papel do programa. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos levantar. Leonilson, mas a Bíblia diz que os sinais vão se cumprir. Não é só porque os sinais vão se cumprir que eu tenho que ficar parado, que eu não tenho que me levantar, que eu não tenho que proclamar e tocar a trombeta da palavra de Deus. Enquanto nós estivermos nessa terra, eu sei que daqui para frente muita coisa vai piorar. Daqui para frente muita coisa vai se desenvolver no mundo. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de lutar por aquilo que acreditamos como a nossa fé. Ok? Esse é o nosso comentário a respeito do porquê que o ensino médio está desacreditado nos Estados Unidos, por grande parte da população, e eu trago isso para o Brasil também. Eu pergunto para você, você tem uma grande segurança hoje na nossa educação, com relação ao aparelhamento nacional? Seja sincero, na questão pública, a gente espera que quando nós possamos enviar os nossos filhos, eu sonho com a questão de enviar o meu filho para um colégio e ele não voltar de lá ateu, ele não voltar de lá um militante político, ele não voltar de lá uma pessoa que está aí praticamente dentro da perspectiva de liberdade com as drogas e tantas outras coisas que acabam apenas idiotizando as pessoas e destruindo a perspectiva de futuro delas. Eu quero que meu filho possa ter um lugar, um ambiente seguro, onde ele vai aprender as matérias básicas para construir ele como um bom cidadão e ter uma carreira profissional de excelência e de influência positiva na sociedade. Então eu torço para que o Brasil possa se desenvolver em todas as áreas e principalmente na educação. Esse é o nosso comentário de hoje aí, tá bom? Vamos para o terceiro
a terceira matéria de hoje, essa aqui é uma das que mais dói meu coração, minha gente. Mas antes disso, eu quero mandar abraços especiais aqui para quem está com a gente pelo nosso WhatsApp, tá bom? Para quem está com a gente pelo nosso WhatsApp. Olha, nós estamos aí também no nosso Facebook, né? O José está acompanhando a matéria aqui conosco. A Priscila Maciel também. Meu grande amigo Ezequias Azevedo, ligado também. Um abraço, meu irmãozão. Estamos sempre juntos. E o pessoal que está nos assistindo pelos aplicativos da TV. Pessoal que está com a gente pelo nosso WhatsApp. Um abraço para quem está conectado conosco no bairro Jardim Liberdade, Daniel Berg, os Arboretos, tá bom? Bairro de Fatimão e 2, Vila Macarrão, bairro Aeroporto e os comerciantes que estão conosco também ali no bairro Centro, tá bom? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. A minha querida amiga Placídia também, que está ligada no nosso programa, olha só, nossa aluna do curso de Teologia. Um abraço a todos os alunos do curso de Teologia, sejam aqui de Tailândia, sejam de Palmares e até mesmo de outros lugares dos quais a gente atende a alunos, tá bom? Em cidades onde a gente estabelece o curso de Teologia. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Olha só, vamos lá. A matéria que eu vou chamar aqui agora, que eu vou comentar aqui agora, é sobre um dos assuntos que você não vê praticamente com tanta evidência nas mídias, esse assunto que eu vou falar agora. Você não vê. Por quê? Porque justamente há muita gente grande por trás disso que não querem que esse assunto seja comentado. Mas nós temos que falar a respeito disso, porque trata a respeito das nossas crianças. Trata a respeito dos nossos pequeninos. A infância, ela deve ser protegida. A infância, ela deve ser abraçada. E foi lançada uma pesquisa, e quando eu vi essa pesquisa, isso dói muito meu coração, porque todas as vezes que se trata de criança, isso mexe muito comigo. E essa pesquisa fala sobre justamente o tráfico infantil no mundo todo, que anda de mãos dadas com a banalização e erotização precoce das crianças. Se você ainda não assistiu um filme, eu queria indicar esse filme para você. Eu assisti ele quase que chorando do começo ao fim. O nome do filme é Som da Liberdade. Assista esse filme porque esse filme mostra a realidade do tráfico infantil no mundo e como isso também acontece em tantos outros países, onde crianças são levadas para se tornarem instrumentos para outros homens. E isso alimenta a pedofilia e tantas outras coisas, onde países pobres as pessoas acabam vendendo as suas crianças por causa de necessidade. É muito difícil, gente, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui para esse assunto é sobre as duas coisas que estão conectadas. A matéria diz que o tráfico infantil, que é aqui a matéria do Gospel Mais, está ligado à banalização e erotização precoce das crianças. O que é isso? Ele chama a nossa atenção de como as nossas crianças têm sido erotizadas muito cedo. A sensualidade e a erotização têm alcançado e roubado a mente e a infância de muitas crianças através dos filmes, desenhos, músicas e da cultura em si. Não é de difícil percepção, hoje você vê crianças, por exemplo, em bailes funks para adultos, ou até mesmo sendo erotizadas com desenhos que parecem ser inofensivos, mas que carregam mensagens subliminares a ponto de somente as crianças entenderem. Existe uma frase de um grande educador dizendo que se um país quer se perder, tem que começar pela mente das crianças. O diabo, gente, ele não brinca. Ele pode querer começar a ensinar o seu filho coisas desde criança, porque será mais difícil ele abandonar isso quando ele estiver maior. Então, o que a matéria diz? Eu vou ler um pouco da matéria para você. Ela fala sobre o papel da mídia hoje em exercer influência negativa ou positiva na mente do seu filho. Observe o que o seu filho está assistindo, observe o que seu filho está recebendo como conteúdo. Esses dias mesmo eu tenho um sobrinho que ele estava assistindo no celular e quando não, o vídeo muda e joga outro vídeo para ele, onde existiam danças sensuais ali e até mesmo conteúdo de caráter de morte, de ensinar uma pessoa a exercer algum tipo de prejuízo na vida física do outro. E a criança assistindo. Então, se você não tomar cuidado, o inimigo entra de maneira muito sorrateira. Olha só o que diz aqui, o papel da mídia. A banalização da erotização precoce infantil produz um olhar distorcido sobre as crianças.
E a grande mídia tem sido boa parte dessa responsabilidade, pois em vez de condenar, ela promove pautas, né, e figuras que relativizam a sexualização de meninos e meninas, por exemplo, por meio da música, dos desenhos e dos filmes. Quem não lembra, por exemplo, daquelas exposições de arte onde a criança foi exposta, né, e um homem completamente nu em São Paulo no ano de 2017. Em vez de condenar, a maioria dos veículos de comunicação deram destaque aos defensores do evento, relativizando o ato e na prática serviu para romantizar a pedofilia. O mesmo acontece quando vemos as exposições de crianças em programas de auditório, na TV ou em shows de rua, eventos, etc., em apresentação de músicas e danças erotizadas, em clara alusão ao mundo sexual adulto. Se isso não é banalização da erotização infantil, o que mais seria? Eu senti no meu coração de falar sobre essa matéria, eu vou falar sobre muita coisa durante os programas, mas a gente tem que falar sobre isso. Papai e mamãe, tenha discernimento com relação ao seu pequenino. O mundo hoje não está brincando. As coisas começam cedo. E uma frase que me chama muita atenção é que nós temos que perceber as questões desde o berço, para que você possa se antever e agir de maneira a estabelecer um destino coerente com a vida do seu pequenino, coerente com a palavra de Deus, principalmente se você é cristão. As coisas não estão de brincadeira. O tráfico infantil é uma realidade e a grande influência também de mãos dadas com isso tem sido também a produção de uma mídia que erotiza desde muito cedo as crianças, sensualiza e traz mensagens ocultas e subliminares, que muitas vezes só os pequenos entendem. Se você não parar para estar alerta sobre isso, muitas vezes pode ser tarde demais, até mesmo para as pessoas que estão perto de você, tá bom? Então é um alerta aqui, é uma mensagem. Eu vou indicar para você aqui, assista esse filme, O Som da Liberdade. Ele denuncia o tráfico infantil e principalmente como a cultura tem atingido os nossos pequenos. Esse filme é muito forte. Leonilson, onde é que eu assisto? Tem nos streams, por exemplo, não sei se pode falar isso aqui, na Prime Video você encontra também. E outros streams aí, talvez pela internet, você consegue assistir esse filme. Som da Liberdade, tá bom? Você vai assistir, eu tenho certeza que isso vai abrir sua visão para muita coisa com relação a essa matéria que eu comentei hoje aqui, tá bom? Próximo bloco, a gente já vai vir com a palavra para o seu coração, tá bom? Qual é a sua opinião sobre isso, do que eu acabei de falar? O que você acha sobre o que eu comentei nesse momento? Eu quero a sua opinião sobre o que eu acabei de falar, tá bom? Envie sua mensagem também para a gente, para quem está conectado, por meio aqui das nossas plataformas digitais, e que o Senhor guarde os nossos pequeninos, tá bom? E nós possamos ter essa visão, possamos de fato exercer influência positiva na sociedade com relação a isso, tá certo? Eu vou voltar com o próximo bloco, aí vou falar para você do porquê que esses brindes estão aqui, ó. Como você vai fazer para concorrer um desses brindes, tá certo? E vou falar também sobre o curso rapidinho e trazer a mensagem, a continuidade da mensagem, verdades importantes sobre o propósito de Deus na sua vida, tá bom? A gente vai concluir essa mensagem hoje. Fica com a gente, o programa Impacto da Fé ainda está no ar. Chegou a oportunidade de você transformar o seu lar no lugar do seu sonho. Aproveite a nossa incrível promoção, onde toda a linha de mesa e roupeiros está com descontos imperdíveis de 30% a 50% à vista. Além disso, nossos conjuntos de panelas estão também com 50% de desconto à vista. É a hora certa de você renovar a sua casa. Corra para a Danislar e aproveite essas ofertas incríveis, pois são 30 anos de tradição e qualidade a seu serviço. Não perca tempo, venha conferir de perto o que preparamos para você aqui na Danislar. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Vem com ofertas imperdíveis para você, cliente amigo. Temos uma padaria completa, seção de bebidas. Temos toda a semana a quarta da limpeza para você, dona de casa, com aquele atendimento especial que você merece. E é claro, a entrega mais rápida da cidade. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo.
Na Multichance Motos você encontra motos novas, seminovas e usadas. Com o melhor preço à vista, também temos parcelamentos em até 24 vezes no cartão de crédito e financiamento até em 48 vezes pelos bancos parceiros. Sem contar que você pode adquirir sua moto através das nossas rifas Multichances e da Prêmio Multichances, onde você pode ser sorteado e receber sua moto totalmente quitada ao ser sorteado. Então venha para a Multichance Motos, a única que realiza seu sonho de verdade. Mundo Digital Informática. Na nossa loja, estamos empenhados em fornecer soluções completas para todas as suas necessidades de informática. Computadores e notebooks, tinta para impressora, mouse, teclado, cadeira gamer, TVs, manutenção de computadores e serviços em geral. Visite-nos hoje mesmo para explorar nossa ampla gama de produtos e aproveitar nossos serviços especializados de assistência técnica. Mundo Digital Informática. Sua satisfação é a nossa prioridade. Maravilha! Graças a Deus retornamos com o nosso programa Impacto da Fé para levar esperança ao seu coração, meu querido amiga, meu querido amigo, minha querida amiga, né? Gente, eu vou trazer para vocês aqui uma notícia rapidinho. Vocês estão vendo aqui esses brindes, esses presentes especiais. Olha só, vou pegar aqui na mão. Esse aqui é um liquidificador, tá? Esses brindes aqui, queridos, são da panificadora Mil Sabores, tá? Eles vão serem sorteados aqui pelo SBT Tailândia. Ok, eles vão ser sorteados aqui pelo SBT e você pode concorrer, tá bom? E ganhar, quem sabe, um desses brindes aqui que serão sorteados pela panificadora Mil Sabores. Leonilson, como é que eu faço para poder concorrer a esses brindes? Ó, é muito fácil. Primeiro, é claro, você não pode perder o sorteio. Você tem que estar ligado no JG, segunda edição, tá bom? À noite é 7h30, é isso, Diegão? Né? 7 horas. 7 horas você já pode estar sintonizado com o JG segunda edição, tá bom? Para assistir o sorteio. E na compra, tá bom? Qualquer compra que você fizer lá na panificadora Mil Sabores, você já pode ganhar um cupom para concorrer a um desses belos brindes aqui que serão sorteados hoje, tá bom? É hoje, então aproveita, já vai lá hoje. Compra alguma coisa, um bolo, um pão, alguma coisa lá, tá bom? E solicita o seu cupom. Você vai, preenche, tá bom? E vai poder estar concorrendo a um desses brindes especiais aqui, da panificadora Mil Sabores. Olha só aí, ó. Que beleza, né? Já dá logo fome, que a gente já fica aqui perto do almoço, né? Talvez você, dona de casa, fazendo almoço aqui, eu fico olhando essas coisas, já dá logo fome
de ir lá, tá bom? Então, Panificadora Mil Sabores estará sorteando hoje, tá bom? Esses brindes especiais no JG, segunda edição, às 7 horas da noite. Você tem que estar ligado aqui no SBT, tá bom? Para concorrer, é claro, ter o seu cupom na compra de algum produto lá na Panificadora Mil Sabores, tá certo? Não perca essa oportunidade, tá bom, minha gente? Olha lá. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para Ivanete Santos, que está acompanhando o programa. Ela está dizendo assim, a paz, Deus abençoe seu programa, né? É muito bom. Está pregando a palavra. Amém, minha querida. Muito obrigado. Deus abençoe você e obrigado pelo seu carinho e audiência de estar aqui conosco, tá bom? Quem está conosco também é a Maria, né? Está pedindo oração por ela e por toda a sua família. Ela está conectada conosco. Que Deus abençoe você, minha querida. E você que ainda não ouviu sua mensagem, vou colocar o número aí do programa para você, tá bom? Olha aí, coloca aí, Diegão, na tela para os nossos telespectadores acompanharem. E você já pode enviar sua mensagem, seu pedido de alô, de abraço, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a palavra. Nós estamos trazendo uma mensagem, queridos, baseada em 2 textos bíblicos. O primeiro é Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos propósitos existem no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O segundo versículo está baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós falamos durante a semana alguns tópicos importantes sobre o propósito de Deus na nossa vida. O primeiro nos diz respeito de que esse propósito nos encontra. Não somos nós que encontramos o propósito de Deus, é o propósito de Deus que vem até nós. É Ele que nos escolhe, é Ele que vai primeiramente até você. Ele toca e você responde a isso. A Bíblia diz, por exemplo, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque muitos, ou seja, o chamado é estendido a todos, mas somente aqueles que respondem ao chamado de Deus é que se tornam escolhidos. Nós também falamos sobre o fato do propósito de Deus precisar ser explorado. Você precisa despertar isso em você. Você precisa conhecer o propósito de Deus na sua vida. Você precisa explorar os talentos, os desígnios e os dons que Deus plantou no seu coração e na sua vida. Você precisa buscar compreender isso e despertar para viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra. O terceiro ponto também, nós falamos sobre o fato que existem pessoas e lugares que não cabem ao nosso propósito. Ou seja, você tem que aprender a discernir quais são as pessoas que realmente, ou os lugares que você pode permanecer, se de fato esses lugares estão alinhados ao propósito, ou seu propósito está alinhado a esse lugar. Se Deus entender que existem lugares que não estão preparados para o propósito que Deus tem na sua vida, com certeza Ele vai mandar você sair de lá. Ele vai tirar você e criar circunstâncias. Agora veja bem, o quarto ponto que nós falamos sobre propósito é que existem coisas que podem atrapalhar o nosso propósito. Uma delas é a pessoa que vive se comparando com as outras. É a comparação. A comparação, ela é capaz de assassinar tanto a sua felicidade, quanto também é capaz de assassinar o seu propósito. Se você viver se comparando com o outro, você nunca vai ter tempo para investir em você mesmo. Você vai perder a sua energia para investir no seu propósito. Você vai perder a sua visão daquilo que Deus plantou sobre você. Deus nunca chamou você para operar no nível do outro, e nem no chamado do outro. Ele plantou algo sobre a sua vida e você precisa conhecer isso e desenvolver aquilo que Deus estabeleceu no seu coração. Agora existe um ponto também que existe outra coisa que atrapalha o nosso propósito. É aquilo que o inimigo usa para tentar nos destruir, na verdade nos distrair. O que geralmente o diabo gosta de usar para distrair a gente na caminhada do propósito? Ele gosta de usar os seus problemas, a preocupação com esses problemas, os contratempos, né, para distraí-los. Existe uma maneira de você vencer essas coisas que ele coloca no caminho para distrair você. É justamente você aprender a superar as mentiras do inimigo com a graça de Deus, entendendo que a sua vida está estabelecida e mergulhada no sangue de Cristo, e que nada que o inimigo possa tentar acusar você para poder destruir ou paralisar o seu propósito, pode de fato interromper aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Levante sua cabeça, creia na graça de Deus, se fortaleça na força do poder de Jesus e avance para aquilo que Ele já estabeleceu para você viver, ok? Esse é o ponto. Agora, vamos para o quinto. Esse aqui é maravilhoso. Eu falei isso aqui no começo do programa. O quinto aspecto de que nós precisamos ter para avançar no propósito de Deus é ter o entendimento e a consciência de que, apesar de qualquer circunstância, dentro do processo desse propósito, Deus está cuidando de tudo e tem total controle da nossa vida. Isso é uma verdade que deve trazer consolo ao nosso coração.
Quando você estiver sem força, cansado, é hora de você aprender a descansar em Deus. Existem coisas, escute o que eu vou dizer para você, que Deus só irá dar a você quando você aprender a descansar nele. Isso aqui é uma verdade maravilhosa. Existem coisas que Deus só irá liberar sobre você quando eu e você aprendermos a descansar nele. Foi o que aconteceu com Adão. Deus só deu a Eva para o Adão quando Deus fez Adão dormir. Adão descansou, quando ele acordou, estava Eva para ele. Então, trazendo isso para uma aplicação da vida cotidiana, existem coisas que Deus só irá nos dar quando nós aprendermos a descansar nele. Acalme o seu coração. Por que você anda ansioso? Sabe qual é a chave para a ansiedade? É a compreensão do cuidado de Deus. Todos nós temos ansiedade, somos seres humanos, não é? Mas você sabe como nós podemos superar dia após dia a ansiedade? É entendendo que Deus cuida da gente. Isso, Jesus trouxe essa chave baseada nas seguintes palavras, quando ele disse para o povo que estava ouvindo ele: por que vocês andam ansiosos com comer, beber ou vestir? Olhe para o lírio dos campos, as flores. Deus veste essas flores com tanta beleza, com tanto perfume, com cada detalhe, de modo que nem mesmo um dos maiores reis da face da terra possui tanta beleza quanto as flores das quais Deus cuida. Aí depois Jesus olha para os passarinhos e diz assim: olha para os passarinhos, eles nem tecem, mas Deus permite com que o alimento deles seja dado todos os dias. Então o que Cristo está mostrando? Ele está apresentando a criação e dizendo: Deus cuida da criação, que é de fato a obra secundária. Será que Deus não irá cuidar de você, que é a coroa da criação dele? O que Cristo está querendo dizer é que Deus cuida das coisas grandes e pequenas e Ele cuida de você também, se você crer e confiar nele. Graças a Deus, ouça isso que eu estou dizendo para você. Será que essa verdade pode banhar a sua alma de refrigério hoje? É a única maneira de você... O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. A pessoa está sendo esmagada na consciência dela com tanta preocupação com algo que ainda nem aconteceu. Geralmente a ansiedade, ela tem uma imaginação muito grande, ela cria problemas que nem existem ainda. A ansiedade é excesso de futuro. Então a única maneira de você aprender a vencer a ansiedade é se lançando no cuidado de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, que nós temos que aprender a lançar toda a nossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Pronto. Vai ter um momento que você vai ter que aprender a entregar o controle da sua vida ao Senhor. Se você querer seguir a sua vida com suas próprias decisões, às vezes não, Deus até permite isso porque você tem livre escolha. Mas Ele está te dando uma direção, dizendo: filho, entrega a sua vida na palma da minha mão. Retorna, vem. Deus pode fazer muito mais com a sua vida do que você mesmo. O que a gente pode fazer com a nossa vida? A não ser mergulhá-la em abismo. Deus pode fazer muito mais com a sua vida do que você. Se a sua vida está uma bagunça, permita com que a palavra de Deus entre nessas circunstâncias e comece a colocar as coisas no lugar. Quando Deus ensinou ou declarou para o profeta profetizar a palavra sobre o vale de ossos secos, ele profetizou a palavra. E a palavra trouxe vida àquele estado de morte. A palavra de Deus faz isso. Permita com que ela entre na realidade da sua vida e coloque as coisas no lugar. Permita com que a palavra seja soprada no seu ser e ela possa alinhar a sua existência, trazer sentido para o seu coração e propósito para o seu caminho. É isso que ela faz. Ele está soprando a palavra dele no seu coração hoje através de mim aqui por meio das lentes dessa câmera. Permita com que todo o cenário de morte do vale de ossos secos da sua vida venha receber o sopro da palavra de Deus, o sopro de vida em meio a tempo de morte. Ok? É importante isso. Olha só. Eu quero até solicitar aqui um comentário interessante que eu achei da Rosângela Santana. Ela disse assim: nós não podemos viver se comparando com ninguém, mas devemos acreditar na nossa capacidade que vem de Deus. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. A pessoa que vive se comparando com os outros, ela perde a força dela mesma. Você perde a sua visão. Você acaba pensando que a vida do outro é melhor e você acaba deixando de desenvolver o que Deus tem para você. Cada pessoa está num processo de Deus. Então, foque naquilo que Deus estabeleceu para você.
Você vai ser mais feliz e vai desenvolver mais ainda o que Deus tem para você. Deus não chamou você para viver dentro do nível de ninguém. Deus chamou você para ver o extraordinário que Ele quer estabelecer para o seu tempo. Quando você para de se comparar com os outros, você aprende a se alegrar com a bênção das pessoas e entende que o seu tempo também vai chegar. Pronto. É isso aqui. Palavra em cima de palavra. Nós estamos... O papel do programa é esse aqui. Trazer algo com sentido para você. Dentro da palavra de Deus. Ok? Eu acho que eu vou terminar essa palavra só segunda-feira, viu? Talvez. Mas temos alguns minutos ainda. Deixa eu aproveitar aqui esses minutos. Vamos lá, vamos continuar. Queridos, eu disse aqui que nós temos que ter a consciência de que Deus tem total controle de tudo e cuida de nós. Isso nos ajuda a cumprir nosso propósito. A sexta verdade importante sobre o propósito de Deus é que nós precisamos cumprir esse propósito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O propósito de Deus não é para fazer você conhecido. É para promover a glória do nome dele sobre você. Tem gente que pensa que o propósito de Deus é promover ela. Mas não. O propósito de Deus nunca é promover ninguém. Sempre é promover ele sobre nós. Se você quer viver o propósito de Deus, entenda que qualquer ato, milagre, bênção, circunstância que aconteça na sua vida tem um motivo. Na verdade, dois. O primeiro é glorificar a Deus. E o segundo é alcançar outras pessoas. É isso. Você se alegra com o cumprimento do propósito quando Deus é glorificado. Então o propósito de Deus não gira em torno de você. Gira em torno de Cristo em você. Ok? Eu não estou dizendo aqui como uma mensagem que um pregador, que até mesmo eu respeito ele, gosto dele, né? Mas a gente aproveita para pegar alguns pontos interessantes e falarmos como pregadores. Você não é o centro de Jesus. Isso é uma pregação homocêntrica. Jesus é o centro da sua vida. Aí muda, aí é diferente. Ok? Então, entenda que o propósito de Deus deve ser cumprido para a glória de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com pregadores, pessoas, personalidades, líderes, imperadores ou políticos. Tem um vídeo... Gente, o ser humano ele tem uma tendência natural, da natureza dele, em idolatrar coisas. Ele tem uma tendência em projetar em coisas ou pessoas a sua vida espiritual. Então você tem que entender que o propósito de Deus gira em torno de Cristo na sua vida. Isso não significa que você não possa imitar os pontos fortes das pessoas. É claro, nós temos que ter referência. Mas o autor da nossa fé é Jesus. E é para ele que nós temos que olhar com primazia para entendermos que é ele quem é o autor e consumador da nossa fé. Entenda que nós devemos cumprir o propósito de Deus para a glória de Deus. Todas as vezes que você tentar cumprir o propósito de Deus e tentar tocar na glória de Deus, isso vai dar errado. Nós vemos o que aconteceu, por exemplo, com o próprio diabo, que foi expulso do céu, né? Porque tentou tocar na glória de Deus, ser igual a Deus. Toda pessoa que tenta assumir ou absorver a glória de Deus para ela mesma, Deus não permite isso acontecer. O orgulho é um grande bloqueio para os propósitos de Deus e a arrogância também. Tiago disse que nós temos que aprender a se humilhar diante da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Esse exaltar não é promover você para as pessoas aplaudirem você, não. Exaltá-lo é erguer sobre você a graça, a glória e o nome dEle. O evangelho que tem sido pregado hoje tem focado demais no homem, gente. O evangelho que eu prego foca em Cristo. O evangelho que eu ministro aqui foca em Jesus. As mensagens hoje têm sido terapêuticas. As pessoas querem ir para a igreja para ouvir mensagens agradáveis, que focam no ego delas. Não, gente. O evangelho muitas vezes vai rasgar a sua alma, abri-la ao meio e colocar a verdade transformadora de Deus lá dentro. Esse é o evangelho que eu acredito. Amém? Só temos 2 minutos, minha gente querida. A gente se encontra segunda-feira, se Deus permitir. Eu quero aqui agradecer a todos que estão conosco pelo nosso WhatsApp e quem está com a gente também por meio das outras redes sociais, né?
site, tudo, tá bom? Não esqueça de, ao mandar a mensagem, colocar o nome, é muito importante, tá bom, meu povo? Para a gente mandar aquele abraço todo especial, tá bom? Vamos orar e agradecer? Pai, eu quero orar e apresentar cada pessoa que ouve a Tua palavra e assiste o programa às 11 horas aqui. Que Tu possas estender Tuas mãos, Pai, e cumprir o Teu propósito sobre ela. Abrir as portas, fortalecer, tocar, restaurar e glorificar o Teu nome na vida dela. Mais uma vez eu te peço por essa pessoa que pode estar doente, enferma, que o Senhor realize o milagre, levante ela da cadeira de rodas, da cama, do leito, ou então venha com poder sobre o sangue dela, purificando. Se é, Pai amado, dores, Pai amado, ou até mesmo problemas nos ossos, que o Senhor restaure por completo essa pessoa, conceda força para ela voltar a andar e receber o poder do Senhor. Se essa pessoa também está enfrentando problemas emocionais, psicológicos, Senhor, problemas da alma, vai onde os homens não conseguem ir, toca onde os homens não conseguem tocar e faz aquilo que só Tu consegues fazer. Eu declaro vitória sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo, sobre todos que acompanham o programa. Cumpra o Teu propósito de redenção, salvando, restaurando, reconciliando para a Tua glória. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Maravilha! Minha gente querida, esse foi mais um programa Impacto da Fé. Eu conto com você segunda-feira, tá bom? A gente se encontra aqui, o programa é de segunda a sexta, 11 horas da manhã. E lembrando que segunda-feira a gente vai provavelmente já ter outro quadro aqui no programa chamado Dica de Empreendedor. O que é isso? É uma dica para você aprender até mesmo a ter uma direção na sua vida profissional. Uma dica rápida que vai ajudar você muitas vezes a destravar o seu trabalho, a destravar oportunidades na sua vida. O programa Impacto da Fé ele é completo, ele atinge todas as áreas, porque a Bíblia é aplicável a tudo, né? Todas as áreas da nossa vida. Então, semana que vem também a gente vai estar com esse novo quadro sobre Dica do Empreendedor para você, tá bom? Deus abençoe, até segunda, se assim Deus permitir. Fiquem na paz e tchau!